aqui. Só um pouquinho, pessoal do Facebook. Ah, ok. Agora o Instagram também conectado. Então, como eu estava falando, eu vou novamente aqui fazer aqui um depoimento com relação hoje à perda lamentável que Poxarel teve do Dr. Walter Lee. Infelizmente, faleceu muito jovem, com apenas 67 anos, e eu falava que Dr. Walter Lee sempre foi um médico dedicado na saúde e também foi prefeito de Poxarel nos anos de 1993 a 1996 e fez tudo que pôde fazer dentro das suas possibilidades. Então, mais uma vez, meus sentimentos a toda a família do Dr. Walter Lee. Filho de uma família tradicional de Poxarel, mas chegou a hora, Deus levou o Dr. Walter Lee e Poxarel vai ter uma perda grande na saúde. Eu acho que difícil uma família que não teve um atendimento com o Dr. Walter Lee. Bom, para quem está entrando agora, então, eu tenho feito, falei anteriormente, eu estava desconectado do Instagram, estava só transmitindo pelo Facebook, que eu tenho procurado fazer toda semana uma live ao vivo para falar um pouco sobre a gestão pública de Poxarel. As pessoas têm curiosidade, querem saber, às vezes não conseguem alguma informação, muitas pessoas me abordam às vezes na rua por mensagem e pede alguma informação. E eu tenho feito toda terça-feira às 19 horas, né, um bate-papo com toda a população de Poxarel, e sempre as lives ficam gravadas, depois as pessoas que queiram assistir podem acessar depois e assistir. Bom, também hoje, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, né, do nosso Brasil. Quero também aqui parabenizar e mandar um abraço para alguns professores e alguns alunos da Escola Técnica de Poxarel que estão participando essa semana de um congresso internacional na Argentina sobre ciências do solo. O congresso está acontecendo lá em Buenos Aires. Quero parabenizar a equipe da CECITEC através da Escola Técnica de Poxarel. A Prefeitura de Poxarel também está ajudando das despesas, custeando as despesas, foram 5 pessoas. E isso é importante porque leva o nome de Poxarel, leva o nome da Escola Técnica, né, e dá oportunidade para as pessoas participarem com o nome de Poxarel e com a Escola de Poxarel. Bom, na última terça-feira eu falei sobre as receitas do município de Poxarel. Quem quiser assistir a live, ela está gravada. Falei detalhadamente sobre como funcionam as receitas de Poxarel e como são essas receitas, de onde vem, quando que acontece. E aí eu fiquei de fazer também, hoje, falar um pouco sobre as despesas. Então, assim, a gestão pública de uma prefeitura, ela é igual, idêntica, eu sempre falo isso, à gestão da nossa casa ou de alguma empresa, né? Eu sempre falo que a prefeitura de qualquer município normalmente é a maior empresa do município, e no caso de Poxarel não é diferente. Então, a prefeitura tem o maior número de empregos, a prefeitura tem a maior receita, e então todos os municípios, praticamente, a maior empresa é a prefeitura. E administrar a prefeitura, ela é regra básica como administrar uma casa, a nossa casa, e como administrar uma empresa, seja pequena, grande, média, enfim, é o mesmo princípio. Receitas, despesas, com uma diferença que os órgãos públicos, tanto a prefeitura, os municípios, o governo do estado e o governo federal, tem algumas regras que tem que ser seguido para o acompanhamento das receitas e das despesas, né? Tem algumas leis que são seguidas e tem que ser acompanhadas e fiscalizadas, normalmente pela Câmara de Vereadores e pela própria população. Essas leis, nós temos alguns princípios. Por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal. Essa lei obriga o prefeito, o governador e o governo federal, e eu vou sempre me ater mais aqui na questão do município,
obriga então, a lei de responsabilidade fiscal obriga o prefeito a não gastar mais que 54% da receita corrente líquida com pagamento de folha. E tem que aplicar no mínimo 25% em educação e no mínimo 15% em saúde. Prioridade máxima é isso. Se fugir desses números, o prefeito, o gestor, sofre penalidade do Tribunal de Contas e possivelmente tem suas contas reprovadas tanto no Tribunal de Contas quanto também na Câmara de Vereadores. Tribunal de Contas, para quem não sabe, é um órgão estadual que faz o controle permanente das contas dos municípios e do estado. Então, tem que obrigatoriamente seguir essas regras. E tudo que é feito na prefeitura, no município, tudo isso acontece diante de um orçamento, lei orçamentária anual. Agora, falei na live passada que nós mandamos, agora, nesses dias, nós mandamos para a Câmara de Vereadores o orçamento, o próximo orçamento para o ano de 2023. No orçamento consta a previsão de receitas, da onde vem a receita, é uma previsão, e consta também a previsão da despesa. E quando é enviado esse orçamento para a Câmara, a equipe técnica da contabilidade da prefeitura e o gestor, o prefeito, tem que estabelecer essas regras, tem que destinar no orçamento já a previsão orçamentária para cada despesa que vai fazer, mas principalmente as despesas com educação, saúde, assistência social e com a folha de pagamento dos servidores. Então, isso tudo está destinado no orçamento. Então, é previsto para cada despesa, dentro do orçamento que vai valer para o próximo ano. É possível alterar o orçamento? É possível. Por exemplo, normalmente a Câmara de Vereadores, isso é regra praticamente em todos os municípios, normalmente aprova de 10% a 15% de remanejamento para o executivo. O prefeito pode remanejar de 10% a 15% do orçamento. Por exemplo, foi colocado lá, destinado um valor para pagamento de folha de servidores, por exemplo. E aí vai chegando mais para o final do ano, a contabilidade, o prefeito, observa que o valor que foi destinado naquele orçamento é insuficiente. Então pode ser remanejado de uma outra conta para cobrir aquele orçamento que vai ter déficit. E assim vice-versa, pode ser feito também, se às vezes o prefeito quer comprar algum veículo e lá numa dotação específica não tem o orçamento, ele é possível remanejar. Normalmente de 10% a 15%. Pochorel tem aprovado, em média, todos os anos, pelo menos na minha gestão, 15% de remanejamento livre para o executivo. Caso passe desses 15%, então tem que mandar um novo projeto de lei para a Câmara e a Câmara tem que aprovar novamente e pode reprovar também esse adicional de transposição de orçamento. Então, eu sei que eu estou falando às vezes assim, estou tentando falar o mais simples possível, mas para que as pessoas possam entender, mas algumas coisas às vezes eu tenho que usar alguma palavra técnica. Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Porque o que é importante entender? Que o prefeito não pode gastar da maneira que ele queira. Ele tem que mandar um orçamento para a Câmara e nesse orçamento é distribuído todas as despesas. Vou dar um exemplo simples aqui. Vocês vejam que normalmente tem aí poda de árvores dentro da cidade. Para essa despesa, lá no orçamento tem uma dotação lá para o ano todo para poda de árvores. Se aquele valor que foi colocado no orçamento é insuficiente, tem que fazer uma suplementação, né, uma transposição de orçamento, e aí aquilo que eu estou falando, até 15% do orçamento, pode o prefeito, o executivo, fazer essa transposição. Passou disso, pode ser 1 centavo, R$1, tem que mandar um projeto de lei pedindo autorização para a Câmara de Vereadores, porque se fizer sem autorização, ocorre improbidade do prefeito, e aí pode ser motivo até de cassação de mandato.
Bom, então a lei de responsabilidade fiscal, ela tem alguns fatores que são cruciais. Por exemplo, não pode o prefeito passar de 54% da despesa com servidores. Não pode deixar de aplicar mínimo de 15% da receita em saúde. Não pode deixar de aplicar mínimo de 15%, mínimo de 25% na educação. Isso é regra crucial. Se o prefeito aplicar menos de 15% na saúde, ele é penalizado tanto no Tribunal de Contas quanto na Câmara de Vereadores. As contas anuais de governo são reprovadas e aí o prefeito fica com improbidade administrativa, inelegível por 8 anos e assim por diante. Então, essa regra é crucial. Também falei do Fundeb na live passada, que é toda a arrecadação que vem para os municípios, 20% vai para um bolo geral do município, do governo do estado e do governo federal, e depois volta para os municípios em forma de matrícula aluno. Esse recurso tem que aplicar no mínimo 70% na atenção básica, na educação básica da saúde. Então, são algumas regras que a gente vive ao dia a dia, né, e tem que estar sempre monitorando. Eu, por exemplo, tenho o hábito, né, até por uma questão que eu vim mais do setor privado, então eu tenho o hábito de todo começo de mês, a contabilidade me passa um relatório do orçamento. O que eu tenho ainda de orçamento para até o final do ano, que o orçamento é anual. Então, como eu falei, agora foi mandado o orçamento para a Câmara para 2023. Então, a Câmara pode alterar alguma coisa lá, volta para o Executivo, o Executivo pode vetar ou não, e enfim, entra em consenso, o orçamento é aprovado. A partir de janeiro, começa a usar o orçamento aprovado no ano anterior. Esse orçamento, ele é uma previsão, tá? Então, aí tem que ter um controle tanto do prefeito, tanto da contabilidade, né? Aqueles prefeitos, às vezes, que não têm muito acesso com os números de contabilidade, eles dependem muito da assessoria contábil. Então, tem que estar adequado nessas regras, nessas leis, e lembrando sempre que o orçamento é uma previsão. Pode aumentar a receita e pode diminuir a receita. Então, o orçamento é previsto em cima do orçamento do ano anterior. Então, isso é muito importante que o prefeito tenha esse acompanhamento, que a equipe técnica de contabilidade tenha esse acompanhamento, porque se há queda de receita, automaticamente tem que haver queda de despesa. E é igual na casa da gente. Você tem primeiro a receita, quem por exemplo, recebe salário. Recebe o salário, primeiro tira os gastos principais, normalmente alimentação, energia, água, né? E aí depois vai usar o dinheiro para outras finalidades. Então, se vem menos recurso, tem que gastar menos. Então, isso como eu falei antes, é crucial. O prefeito tem que estar sempre acompanhando esses números, se a receita está aumentando ou está diminuindo, né? E isso ao longo dos meses, ao longo do ano, tem que ser acompanhado, tá? Eu, por exemplo, eu tenho todo início de mês, quando fecha o balanço do mês anterior, a contabilidade já sabe, já me envia para mim um relatório do orçamento atual, como está acontecendo as despesas, das receitas, né? A folha, fechou a folha, a equipe do RH já me passa o relatório do valor da folha, para que eu possa estar sempre monitorando e controlando e trabalhando de acordo com o que a gente recebe, tá? Então, estou tentando fazer um resumo bem rápido para vocês entenderem, para quem não assistiu a live da semana passada. Então, eu vou falar agora um pouco das receitas das despesas de 2022, do ano de 2022. Nós estamos no mês de novembro, então está faltando mês de novembro, mês de dezembro. E aí encerra o ano e encerra o orçamento de 2022. Então, eu falei na outra live e vou reforçar novamente para quem não assistiu ou para quem assistiu e não está lembrando. Eu falei que o nosso orçamento de 2022 está previsto em 84 milhões
de reais. Então, isso dá uma receita, não tem agora uma receita mensal, mas o orçamento está previsto em 84 milhões. Nós estamos bem na meta. Na última audiência pública que teve agora no mês de outubro, do segundo quadrimestre, nós estávamos atingindo 72% da meta da receita. Então, estávamos indo bem. Algumas receitas aumentaram um pouco, algumas receitas diminuíram, mas nós estamos cumprindo bem a meta, acreditamos. Ainda não fechou, nós temos duas receitas importantes, que é do mês agora de novembro e do mês de dezembro. Ainda tem que fechar essas duas receitas para fechar o balanço do ano de 2022. Mas, segundo a audiência pública, os números levantados pela contabilidade, no segundo quadrimestre, ou seja, nos 8 meses, nós estávamos com 70% da meta concluída. Então, está se comportando como foi previsto, mais ou menos, a receita. Então, a receita de 84 milhões, e eu falei que essa receita, a receita corrente, que são as transferências dos impostos que o município recebe, 66 milhões e 500, mais ou menos. 14 milhões é de receitas de capitais, que eu falei sobre, além das receitas correntes dos impostos, nós recebemos muitas vezes durante o ano receitas de emendas parlamentares, de convênios com o governo federal ou convênio estadual, ou até mesmo algum empréstimo bancário, enfim. Então, essas receitas de capitais, 14 milhões, e aí a receita intrapatronal, que é a receita da Previdência, em torno de 3 milhões e meio. Então, juntando esses três dados, está previsto para 2022 84 milhões. Tá, prefeito, mas e aí? Aonde vai ser gasto esses 84 milhões? Então, eu fiz aqui, mais ou menos, para vocês terem uma noção de como funciona, então, as despesas da prefeitura, tá? Eu estou olhando aqui porque eu fiz umas anotações, então, às vezes, eu estou falando e olhando para baixo, porque eu estou lendo aqui. Eu estou vendo que várias pessoas estão me mandando mensagem, daqui a pouco eu vou responder aí algumas mensagens, tá? Vamos interagir, vamos tentar fazer uma live mais rápida, que a última live deu 1 hora, mas eu vou responder algumas perguntas aí que estão fazendo, tá? Então veja bem, pessoal, dos 84 milhões previsto, nós temos uma previsão, e pela meta já passamos de 70%, e a meta ela é mais ou menos comparada receita e despesa, ou seja, vai entrando a receita, vai tendo as despesas, tá? Eu consegui, e aí depende de cada gestor, eu consegui fazer um fluxo de caixa para a prefeitura para mais ou menos 3 meses. Então, assim, eu vou acompanhando as despesas, mas eu tenho na minha gestão, na minha cabeça, nas minhas anotações, eu tenho, assim, de uma certa forma, uma tranquilidade que eu tenho um fluxo de caixa para 3 meses. Ou seja, se nós não tiver receita, se tiver 0 receita em 1 mês, nós temos um fôlego para suportar aquela previsão para os próximos 3 meses, né? Claro que isso não pode acontecer, e se caso isso acontecer, aí realmente tem que sentar com todos os secretários, todos os vereadores, com servidores de comunidade, aí realmente estudar, né, um remanejamento drástico de orçamento. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu, não vai acontecer, e as coisas vão fluir normalmente. Então, na medida que vai entrando a receita, a gente vai liberando as despesas, tá? Algumas despesas não tem como controlar muito, né? Não tem como segurar muito, que é, por exemplo, a questão da folha de pagamento. Então, prioridade para nós, na nossa gestão, prioridade número 1 é pagar os servidores. Prioridade número 2 é pagar a previdência. Prioridade número 3, pagar os fornecedores. Prioridade número 4, aí é cumprir as metas que estão no orçamento. Isso normalmente acontece até o dia 10, até o dia 15, isso que eu estou falando praticamente já evoluiu, cada dia 10, dia 15 de cada mês. A gente tem procurado pagar o salário todo final de mês, todo último dia útil do mês. Então, a gente pagou o salário, a gente já começa a trabalhar naquelas metas, até o dia 10, dia 15 mais ou menos, já está tudo encaminhado
para caminhar, para finalizar aquele mês que está acontecendo, tá? Então, das despesas, normalmente, e aí as despesas, pessoal, eu fiz aqui em percentual, mas depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão da folha, e eu quero, aquelas pessoas que entendem um pouquinho sobre contabilidade pública, por favor, não façam confusão, tá? Uma coisa é a receita corrente líquida, é aquela receita líquida que nós recebemos das transferências e das arrecadações de impostos. Outra coisa são as receitas de capitais que eu já expliquei. Então, não façam confusão. O que eu fiz aqui, para todo mundo entender melhor, é um percentual por cada secretaria, ok? Cada secretaria tem as despesas de servidores, de previdência, de investimentos, de custeio, ok? Então, é diferente quando se fala só na questão da receita corrente líquida. Então, eu vou falar para vocês como que é distribuído a nossa receita em despesas. Como acontece na nossa casa, acontece na prefeitura. Então, a administração, Secretaria de Administração e Gabinete, consome da receita de 84 milhões, mais ou menos, a previsão, 5,34%. Educação, 19,45%. Então, tudo que é arrecadado, 19, quase 20%, é destinado para educação. Saúde, 22%. De tudo que é arrecadado, 22% para saúde. Então, veja bem, vou reforçar novamente. Nesse gasto, nessa despesa, está folha de pagamento dos servidores, custeio da máquina, investimentos, está tudo destinado desse percentual, tá? E tudo isso previsto dentro do orçamento anual, tá? Assistência social, 4,81%, tá? Vou falar em valores também. Administração, 5,34%, na faixa administração e gabinete, questão da administração de todas as secretarias, em torno de 4.485.000, 5,34% da receita. Educação, 16.338.000, 19,45% da receita. Saúde, 18.480.000, 22% da receita. Assistência, 4.040.000, 4,81% da receita. Secretaria de Obras, 21 milhões, 25% da receita. Secretaria de Agricultura, 2.637.000, 3,14% da receita. Turismo e Cultura, 840.000, 1% da receita. Fazenda, Secretaria de Fazenda. E dentro da Secretaria de Fazenda está normalmente as dívidas que a Prefeitura vem pagando parceladamente. 4.611.000, 5,49%. Secretaria de Planejamento, 840.000, 1% da receita. Departamento de Água e Esgoto, 2.184.000, 2,60% da receita. Previdência Social, tanto a própria quanto a privada, tanto a Previdência própria quanto a Previdência Geral. O que é a Previdência própria? É a previdência dos servidores concursados do município. Eles recolhem para uma previdência própria, que é gerida pelo município, e os contratados, os seletivados, os eletivos, recolhem para a Previdência Geral, INSS. Então, Previdência 6.022.000, 7,17% da receita. E, por fim, Câmara Municipal, 2.455.000, 2,92% da receita. Então, vejam bem, pessoal, isso tudo é uma previsão, tá? Pode ser que aumente, e aumentando a receita, automaticamente tem que aumentar a despesa para atingir o percentual da saúde e da educação, né? Nesses valores também está incluído os reajustes de contratos, os investimentos e tudo que se passa na Prefeitura no ano de 2022. Essa é a previsão orçamentária, e nós, segundo a audiência pública do segundo quadrimestre,
nós já estamos com 72% da meta concluída, ou seja, das receitas e das despesas também. Bom, resumidamente, isso concentrando mais para vocês entenderem, então, dos 84 milhões de 2022, vai ser aplicado folha de pagamento dos servidores. Possivelmente, segundo a previsão, 38 milhões. Isso corresponde mais ou menos a 44% a 45% da receita dos 84 milhões. Dívidas, parcelamentos que tem, e não temos tantas dívidas. As dívidas que tem são dívidas controladas, que foram parceladas em 2017, e basicamente são dívidas com a Previdência e com o INSS. Não sei se todos recordam, mas quando eu assumi em 2017, eu fiz um parcelamento da dívida da Previdência que tinha, era 12 milhões e 300 mil da Previdência própria e 3 milhões e 800 da Previdência Geral do INSS. E isso a gente paga em média, eu acredito agora que estão pagando uns 160, 170 mil, mais ou menos, dessas dívidas. Isso corresponde a 2% da receita. E custeio da máquina, 28%. Custeio geral, custeio com combustível, com material, com o custeio. Para custear a prefeitura, todas as atividades de todas as secretarias, nós estamos consumindo previsão de 28% do orçamento. E de investimento, está previsto 26%. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal. Isso é um número excelente para um município, tá? A média geral, para vocês terem uma ideia, do governo federal, toda a arrecadação do governo federal, ele consegue fazer em investimento apenas 3% do orçamento. O governo do estado de Mato Grosso, para 2022, a previsão de investimento do orçamento do governo, segundo o próprio governador Mauro Mendes, está na faixa de 16%. E a Prefeitura de Poxarel, em 2022, está previsto, né, e a gente já está atingindo 72% da meta, praticamente vai investir quase 22 milhões de reais. Isso quando se compra o veículo, quando a gente fala, normalmente a gente grava um vídeo, compramos veículo para a saúde com recurso próprio, estamos fazendo asfalto com recurso próprio, estamos fazendo uma drenagem com recurso próprio, estamos fazendo uma ponte, estamos fazendo isso ou aquilo. Quando se fala recurso próprio, é essa taxa de investimento. Muitas vezes, dentro desse valor do investimento, também tem as receitas de capitais, tá? Que são convênios ou às vezes emendas, tá? Então é um número bom. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? A receita do ano de 2022 para Poxarel está prevista em 84 milhões e automaticamente está previsto também uma despesa de 84 milhões. Tá, prefeito, mas uma pergunta que vocês podem fazer, tá? Mas e se sobrar dinheiro em caixa? Bom, se sobrar dinheiro em caixa, se não conseguir cumprir o orçamento, que é possível, às vezes atinge as receitas. Isso é muito comum, por exemplo, agora, novembro e dezembro, porque tudo que se compra na prefeitura, quase tudo, é feito através de licitação. E o processo licitatório demora, em média, uns 30, 40 dias para acontecer. Então, muitas vezes nós temos receita, nós temos caixa financeiro, nós temos a dotação orçamentária, mas nós não conseguimos executar aquela dotação orçamentária. Então, acaba que isso fica em caixa do município e passa a ser para o próximo ano um superávit orçamentário, ou seja, gastou menos do que o que recebeu, tá? E claro, pessoal, o orçamento de despesa é obrigação cumprir o orçamento, mas igual eu falei, é possível. Normalmente se aprova 15%, eu falei no início da live, normalmente se aprova em Poxarel 15% de transposição de livre decisão do prefeito. Então, às vezes, durante o ano, foi previsto
um exemplo, foi previsto a gente comprar um caminhão para a Secretaria de Obras, mas por algum motivo, ou a gente ganhou uma emenda, ou a gente conseguiu um outro caminhão, a gente consegue muitos veículos, às vezes veículos são apreendidos, muitas vezes a gente consegue também, tanto do Estado quanto da Polícia Civil, e quero fazer um agradecimento aqui à Polícia Civil também, e à Polícia Militar, que sempre tem sido parceiro nosso em Poxarel. Então, às vezes, não é necessário executar aquela ação de despesa que foi colocada no orçamento, e às vezes tem uma outra necessidade. Então, o prefeito tem essa livre decisão de fazer essa transposição de orçamento, de dotação orçamentária, até 15% do orçamento. Algumas coisas pode transpor, outras coisas não pode transpor. Então, o que é possível transpor tem essa facilidade de fazer essa transposição. Tá? E quando passa disso, se passa, aí tem que pedir autorização para a Câmara. Mas, pessoal, o recurso público, eu tenho falado desses números, eu sei que são valores altos, tanto para mim quanto para muitas pessoas, né? Mas para recurso público é muito pouco, pessoal. Vocês viram aí que a gente, só ver o número novamente aqui, vocês viram aí que a gente tem uma previsão com educação de gastar 16 milhões, quase 16 milhões e 500, de investir no caso, e para a saúde 18 milhões. Secretaria de Obra 21 milhões. Então, são números altos, mas para recurso público é muito pouco. Vocês vejam só, um caminhão, compramos agora recentemente um caminhão de lixo, que foi uma emenda até de um deputado, foi pago 530 mil reais um caminhão de lixo, de coleta de lixo. Esse mesmo caminhão hoje, ele está 650 mil reais. Uma moto-niveladora, uma patrola, moto-niveladora, está na faixa hoje de 1.300.000 reais. Uma caminhonete que a gente compra aí, nós temos pago em média 240 a 260 mil, dependendo a licitação e o modelo. Então, é muito pouco recurso. É muito dinheiro para uma pessoa física, mas para recurso público é muito pouco recurso. Falta recurso, tem que estar sempre acompanhando o orçamento, tem que estar sempre discutindo. Eu faço reunião permanente com os secretários, peço para os secretários acompanhar também os orçamentos, as dotações orçamentárias, para que a gente não fuja do que está previsto, do que está dentro da receita. E sempre com muita cautela, né? Naquela regra que pelo menos meu pai me ensinou. A gente gasta o que tem, o que não tem não pode gastar. Então essa regra, ela é também primordial na gestão pública, na gestão de empresa e na gestão das nossas casas. Então, é muito importante que o gestor tenha esse controle e consiga controlar essa balança de receita e despesa para nunca ter problema e ficar sem caixa e possivelmente começar a atrasar pagamentos de servidores, de previdência, de fornecedores e assim por diante. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, questão de asfalto, a gente tem feito muito asfalto com recurso próprio. Em média, como a gente está fazendo com a Secretaria de Obras, e eu quero aqui aproveitar mais uma vez, agradecer a toda a minha equipe de todas as secretarias, mas em média, com custo próprio, mão de obra própria, a gente licita o material e as equipes fazem o trabalho, em média custa para nós em torno de 550 mil reais o quilômetro de asfalto. Então, vejam que o recurso é pouco. Os números são grandes, mas o recurso é pouco. Mas graças a Deus, Poxarel tem caminhado bem, a gente tem conseguido esse equilíbrio de receita e despesa e as coisas têm caminhado bem. Bom, pessoal, sobre despesa é isso. Eu quero agora vou tentar responder algumas perguntas aqui que estão me fazendo, tá? É um pouco difícil de acompanhar as perguntas aqui, principalmente do Instagram, que sobe muito rápido, mas eu vou tentar fazer rápido aqui. Tá? Primeiro que está aparecendo aqui no Facebook, Bruna, precisamos de casa. Muita gente aqui em Poxarel procurando casa para morar, muita família trabalha para comer. Casa para alugar aqui está difícil. Verdade, Bruna, realmente
muita procura, muitas pessoas voltando a morar em Poxoréu, muitas pessoas que trabalham em Primavera e não tem casa. Lamentavelmente, nós não conseguimos recurso, né? O governo federal não estava disponibilizando recurso, estava disponibilizando um recurso em parceria com o governo do estado, mas era para quem ganhava mais que R$ 2.500 por mês. Então não é o nosso caso. Nós precisamos em Poxoréu de casas mais com custo mais acessível para quem ganha, possivelmente quem está inscrito no Bolsa Família ou quem tem uma renda familiar, né, abaixo de 2.500. Acima de 2.500 é mais difícil. A Zilda, boa noite, prefeito, parabéns. Obrigado, Zilda. Sandra Delmon, esse me representa. Obrigado, Sandra. Obrigado, fico feliz com o apoio de vocês, tá? A gente tem procurado realmente trabalhar para fazer o melhor. Pessoal, passa muito rápido as mensagens aqui, mas eu estou tentando acompanhar, tá? Julei, servidora nossa. Abraço, Julei. Um abraço para você. Cecília. Abraço, Cecília. Joaquim dos Anjos, Billy. Abraço, Billy. Giza. Abraço, Giza. Tudo de bom para você. Luzinete, boa noite. Márcia. Muita transparência do seu trabalho. Obrigado, Márcia. Tudo de bom para você também. Antônio Neto. Boa noite, prefeito. Boa noite. Luzinete, boa noite. Boa noite, Luzinete. Orias, do Paraíso, boa noite. Muito bom entender a gestão municipal. Obrigado, Orias. Espero que eu tenha sempre explicado e tentado falar de uma forma que vocês entendam, porque contabilidade pública é bastante complexo, mas eu tenho procurado tanto na live das receitas como hoje das despesas, falar um palavreado que vocês consigam entender, tá? É um pouco difícil de entender, mas eu tenho procurado, tá? Adriana, boa noite, prefeito, está de parabéns. Boa noite, Adriana, obrigado. Orias, Quitéria, parabéns pela transparência, prefeito. Obrigado, Quitéria, abraço. Isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui do Instagram. Estou tentando ver aqui no computador se eu consigo ver mais fácil para mim poder responder vocês. Tá só um pouquinho de paciência, pessoal, que estou me adaptando ainda nessas lives que é ao vivo. Então fica um pouco mais. Luciana, trabalha com nós na educação. Obrigado, Luciana, abraço. Prefeita Marilza, abraço, Marilza, prefeita de Nova Brasilândia, está fazendo um excelente trabalho em Brasilândia também, abraço. Franciele Amâncio, servidora do Poxoréu, abraço, Franciele, boa noite. João de Souza, acho que é o Dr. João Paulo. Abraço, Dr. João Paulo. Gabriel Lesco, abraço, Gabriel. Rosane, abraço, Rosane. Marcos dos Anjos, abraço, boa noite. Wislene, servidora da Secretaria de Obra. Isso nos garante um ano de 2023 planejado e orçado, cheio de trabalho e muitas melhorias. Ótima explanação, prefeito. Wislene é servidora da Secretaria de Obras, é gerente lá da Secretaria de Obras, está fazendo um trabalho maravilhoso junto com o secretário Batata, junto com toda a equipe lá também, tá? E não só a Secretaria de Obras, todas as secretarias. Nós estamos, graças a Deus, uma integração muito boa entre todas as secretarias, porque uma secretaria depende da outra, é como se fosse uma engrenagem. Eu sempre falo nas nossas reuniões de secretários que um depende do outro. Eu, prefeito, dependo deles, servidores, os servidores dependem do prefeito, as secretarias dependem uma da outra, especialmente nessa questão de pavimentação asfáltica, que depende muito da Secretaria de Planejamento, depende muito da Secretaria do DAI, depende muito da Secretaria de Obras, da Secretaria de Administração na licitação, enfim, é uma engrenagem que para acontecer, para finalizar o meio-fio lá onde foi feito o asfalto, isso passa na mão de várias pessoas. Então é um trabalho em conjunto de todas as pessoas. Tá? Abraço, Islene. Obrigado aí por estar assistindo.
tá? Doutora Deise, abraço, doutora Deise. Fabrício, lá de Dom Aquino, abraço, Fabrício, ex-vereador de Dom Aquino. Sandra, Caio, Luciano, Juliana, foi líder no acampamento. Abraço, Juliana. Obrigado por estar acompanhando a live. Não pude ir lá hoje porque estava organizado a live. Toda terça-feira eu tenho que participar aqui da live. Mas obrigado, tá? Acho que também o Argileu, meu amigo, um abraço. Enfermeira Lindsay, Késia, Paulo, Luizinho. Ó, Luizinho Magalhães. Luizinho, um abraço, vereador. Excelente trabalho. Parabéns pela campanha também. Infelizmente não foi eleito, mas participou do processo eleitoral. José Nunes, servidor da prefeitura, enfermeiro. Amanda Brescassim, filha do Dimorvan, ex-prefeito de Campo Verde. Marcelo China, lá de São Paulo, piloto, excelente piloto. Abraço, Marcelo. Moacir de Mato Grosso do Sul. Ô, Moacir, um abraço, obrigado. Parabéns pela live, pela prestação de conta. Parabéns, Moacir. Vai ser prefeito aí da cidade aí de Mato Grosso do Sul, me fugiu o nome agora. Vai ser prefeito aí também, Moacir. Um abraço, tá? Adriano Maia, vereador de Poxorel. Abraço, vereador. Benhur, vereador Quinha, vereador de Primavera. Marilene, Nunes, Neura, Romário. Pessoal, muita gente aqui, tá bom? Pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu quero agradecer a participação de todos vocês, várias pessoas acompanhando. Eu espero que eu tenha sido prático nas palavras, né? Não quero entender muito detalhadamente sobre a questão de orçamento público, que é bastante complexo. Eu demorei uns 4 meses para mim começar a entender. Eu estudo bastante, mesmo assim é difícil, eu não sou formado em contabilidade, mas eu tentei fazer uma apresentação didática para que vocês possam entender, assim, a grosso modo, entender de tudo o que está acontecendo e como acontece dentro do município, tá? Na live passada eu falei sobre as receitas. Quem puder assistir, lá na parte das receitas, vai entender bem como funcionam essas receitas desses 84 milhões que está previsto para esse ano. Vocês vão conseguir entender bem lá, tá? Por isso é importante, a gente reclama muito, mas é importante que todos nós, façamos os pagamentos de impostos devidos. É através dos impostos que os municípios, os estados e a nossa nação brasileira sobrevive. Eu também reconheço que a gente paga muito imposto, né? Mas enfim, democracia, as coisas estão avançando e é assim que funciona em todos os países do mundo e o Brasil não é diferente. Então quem puder assistir, assista um pedacinho da live passada que está gravado, vocês vão entender direitinho como que funciona as receitas dos municípios. E hoje eu expliquei sobre as despesas. Vai ficar gravado também a live e quem tiver curiosidade depois de assistir ela toda, eu faço essa sugestão que é importante para saber. Tá bom, pessoal? E eu continuo à disposição, tá? À disposição de toda a população de Poxorel. A gente está sempre atendendo lá na prefeitura, todos que queiram falar comigo, estou sempre à disposição. Às vezes a gente está um pouco corrido, mas a gente se organiza, tá? Normalmente na segunda-feira eu estou o tempo todo na prefeitura, na terça-feira também, aí às vezes na quarta, na quinta, ou eu vou para Cuiabá ou eu estou visitando obras e caminhando na cidade. Mas todos que queiram falar comigo, eu estou sempre à disposição. Tento responder todas as mensagens que me mandam, né? Não tem uma assessoria que fica respondendo, sou eu mesmo que respondo. Às vezes não consigo, às vezes demora um tempo para responder uma mensagem, mas eu procuro responder todas as mensagens que me mandam, tá bom? E mais uma vez eu quero aqui finalizar, né? Falei no início da live, mais uma vez enviar meus sentimentos, mais uma vez a toda a família do Dr. Valterli, ex-prefeito de Poxorel, que faleceu ontem inesperadamente, né? Uma perda muito grande para Poxorel, mas chegou a hora, Deus sabe o que faz, precisamos acreditar muito em Deus, mas eu quero cumprimentar toda a família do Dr. Valterli. Não vai ser fácil para Poxorel, perdemos um excelente médico, um médico que
praticamente viveu todo o período da sua profissão em Poxoréu. Ele dedicou a vida em Poxoréu. Era um médico que poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo devido à sua capacidade, o seu dom pela medicina, mas ele preferiu ficar em Poxoréu e viver a sua vida em Poxoréu. Então, uma perda lamentável. Fica aqui mais uma vez meus sentimentos e finalizo aqui mandando um abraço a todos vocês, todos que me acompanham nas minhas redes. Eu peço desculpas se passei alguma informação que a pessoa não gostou, enfim, mas eu faço sempre essas apresentações e informações diante do nosso orçamento, do nosso balancete, da nossa contabilidade real, que também é pública, tem acesso a quem quiser e pode estar à disposição de todo mundo, tá bom? Quero também aqui fazer um agradecimento mais uma vez aos vereadores de Poxoréu que têm me dado suporte para a gente trabalhar sempre na conciliação, no diálogo, sempre nos assuntos mais delicados a gente procura fazer o diálogo e tentar sempre chegar no melhor resultado para a população de Poxoréu, tá? Seja qualquer demanda, seja qualquer pauta, seja qualquer assunto, a gente tem procurado dialogar. Eu sempre vou na Câmara de Vereadores, procuro dialogar, os vereadores sempre têm compreendido, também sempre tenho compreendido as demandas deles, que representam legitimamente a população, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas a gente tem procurado esse caminho do diálogo e eu quero aqui fazer um agradecimento em nome da presidente vereadora Zenilda, primeira presidente da Câmara de Vereadores de Poxoréu. Quero agradecer a todos os vereadores de Poxoréu pelo trabalho que tem feito junto comigo para que a gente possa fazer o melhor para Poxoréu. Tá bom, pessoal? Na próxima terça-feira eu vou definir o assunto, tá? Devo falar um pouco sobre as carretas, tá? Já está acertado com o proprietário, já posso falar para vocês porque nós já fizemos um acordo. Acertei ali com o proprietário da família Varanda, o senhor Valério Varanda. Ele vai ceder ali onde é o posto ali onde era o posto Varandas, ali no trevo, para que os motoristas possam guardar os seus caminhões ali e não mais transitar dentro da cidade. Na semana que vem eu vou falar sobre esse assunto e também vou definir um outro assunto para a gente falar, tá? Se vocês quiserem enviar sugestão para mim, eu vou olhar também e a gente pode definir uma pauta junto, tá bom? Depois eu penso e pretendo fazer umas lives falando de cada secretaria individual para que vocês possam conhecer as secretarias, tá bom, pessoal? E eu também quero aqui pedir para algumas pessoas que não gostam dessas lives ou que, na verdade, eu tenho procurado fazer uma gestão e uma administração transparente, levando a informação para a população, que eu sei que informação que as pessoas não têm e muitas pessoas têm curiosidade de saber, porque eu sou abordado várias vezes pedindo algumas informações e então eu decidi de fazer essas lives dessa forma, tentando explicar para que todo mundo possa conhecer um pouco sobre o município, tá? Daria para fazer, eu gosto muito de fazer via apresentação de slide, mas pela transmissão do Instagram não é possível, né? Pelo Facebook é possível por uma plataforma, mas aí tem muita gente que prefere o Instagram, então eu tenho feito direto pelos aparelhos de celular, então não dá para projetar imagem, mas eu tenho falado e tenho procurado explicar. E, de qualquer forma, também a live vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Muito obrigado, quase uma hora de novo de live. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós e que a gente tenha uma semana abençoada, que protejam todos e que a gente consiga aí trabalhar em paz, com fé em Deus, tudo vai acontecendo e as coisas vão caminhando bem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, grande abraço, tá bom?